Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Estamos aqui na TV Cidade, canal 14 de Farroupilha, para te fazer uma perguntinha. Eu trouxe uma convidada que ela faz parte do meu círculo de amigas, e quando eu comentei para ela que eu tinha um medo, e é um medão, eu não sei se você tem esse mesmo medo que eu, mas ó, eu tenho muito medo. Para mim, isso é um bicho-papão gigantesco. Ela riu e me disse o seguinte: você não vai acreditar, mas esse é o meu melhor cliente. O cliente que tem medo. E assim, eu estou aqui neste momento para trazer para vocês a Vilma Luz. Por quê? Porque realmente ela traz essa ideia de luz no nosso caminho do inglês. Gente, eu morro de medo do inglês. Para mim, ele é o meu calcanhar de Aquiles. Confesso aqui nas redes, em todos os lugares, a falta do inglês tranquilamente bloqueou minha carreira profissional drasticamente. Se eu tivesse inglês tranquilamente, não estaria aqui falando e estaria hoje dando aula para todas as pessoas que trabalham dentro da Jeep. Recebi esse convite para ser a treinadora oficial da Jeep quando a Fiat comprou, e o único interim, né? Precisava morar em Atlanta por 6 meses para poder aprender com eles lá dentro da fábrica. E o que aconteceu? Eu não falo nem the books on the table. E nessa hora, o medo vem e nos tira o chão. E por isso eu convidei a Vilma para ela contar para a gente como é que ela faz, que mágica é essa mulher consegue tirar esse medo da gente e desenvolver, porque ela vai contar para vocês agora os cases incríveis que ela tem de pessoas exatamente como eu, que tinham medo do inglês e hoje conseguem acessar essa língua e conviver e desenvolver sua vida tanto pessoal quanto profissional. Vilma, seja muito bem-vinda ao Resolvendo Dilemas e conta para mim, amiga, qual é a dica, como é que eu faço para me livrar desses medos? Olá, Perla. Primeiramente, obrigada por ter me convidado. Então, o segredo é um só. Você precisa aprender a confiar em você, confiar que você consegue aprender. E eu fui percebendo aos poucos que essa é a chave, que muitos dos alunos que têm medo de falar inglês, que têm medo de se comunicar, o único problema deles é o medo realmente de se comunicar em inglês. O medo que alguém vai rir da pronúncia deles, o medo de não lembrar uma palavra, o medo de não conseguir se comunicar. E aí eu venho estudando e colocando algumas técnicas em prática há alguns anos já, e aí eu fui percebendo assim que eu fui tendo muitos bons resultados com os meus alunos. E aí eu comecei a fazer umas pesquisas e colocar em prática, aprendi um pouco ali, colocava em prática, e eu percebi que foi dando certo, que foi dando resultado. E hoje eu trabalho com alunos, trabalho aqui no Brasil com alunos, e eu tenho alunos de fora também, de outros países, que também têm esse mesmo medo de se comunicar, o mesmo medo de não conseguir fazer com que o outro entenda o que ele está falando. Então, o medo que o brasileiro tem não é algo que o brasileiro tem, é um medo que todo mundo tem em qualquer parte do planeta. Então, eu comecei a perceber assim, por que as pessoas têm medo? Por que você tem medo de falar um inglês? Por que você acha que não consegue? E aí, a primeira coisa que eu faço com o meu aluno é perguntar para ele qual é a maior dificuldade em relação ao idioma. E aí a resposta é essa que você comentou antes, que tem medo, sempre o medo. E aí, aos poucos, trabalhando com o meu aluno, eu mostro para ele que não há necessidade de ter medo, porque quando você conversa com alguém de outro país, a pessoa não vai rir do teu inglês. Eu tenho alunos hoje que estão no básico, eles fizeram inglês há 5 meses e eles conseguem participar de uma reunião internacional
que é um dos meus projetos internacionais. São reuniões com pessoas de outros países e eles conseguem se comunicar com 5 meses estudando inglês. Então, lógico, é o inglês com pessoas que também têm o mesmo tanto de inglês que eles, pessoas que conseguem se comunicar da mesma forma que eles conseguem. Mas com 5 meses, tendo essa autonomia para comunicar em inglês, assim, eu percebi que estão dando certo as técnicas, e isso é muito bacana. Você ouvir depois de uma reunião, a primeira vez que o aluno foi para uma reunião internacional e ele dizer, eu consegui, eu consigo, isso é maravilhoso. E é isso que eu ensino para o meu aluno, a perceber as micro-vitórias que eles têm. Porque quando a gente começa a estudar inglês, o que a gente quer? Ah, eu quero ser fluente, eu quero viajar pelo mundo, eu quero ter um bom salário. E aí, às vezes, ele acaba se frustrando. Por quê? Porque algumas escolas de inglês dizem assim, que em 6 meses você vai ser fluente. E isso, infelizmente, é uma utopia, não é verdade. Leva um pouquinho mais de tempo. Você consegue se comunicar em inglês se você se dedicar. Então, eu tenho alunos que com 1 ano se comunicam muito bem, com 6 meses, depende do tanto que você se dedica. Então, quanto mais você estudar, mais você se dedica. Muito E legal. eu sempre comento assim com eles que hoje em dia, com a tecnologia, não tem como a gente não aprender. E eu sempre conto para eles a forma que eu aprendi. Porque quando eu comecei a estudar inglês, eu tinha 13 anos. E naquela época eu não tinha dicionário, eu não tinha celular, eu não tinha internet. E eu consegui. Então, se eu consegui naquela época, eles também conseguem, né? Então, Acho incrível esses cases e essa segurança que você coloca. Adorei você potencializar uma coisa que eu acredito muito, que é essa questão das micro-vitórias. Acho que é realmente muito empoderador isso. E ver que você, apesar de estar hoje em uma cidade que em si não é uma grande metrópole, né? Caçador, Santa Catarina, não é uma cidade que tenha um destaque em relação a esse tipo de trabalho, você conseguiu se destacar a nível internacional. Isso é outra coisa que eu admiro demais na tua condição, no teu trabalho, porque às vezes a gente vê excelentes pessoas, excelentes profissionais, principalmente as mulheres, né? Ai, mas eu só vou dar certo se eu estiver em São Paulo. Ai, mas eu só vou conseguir sucesso se eu for morar nos grandes centros. E hoje em dia, com o advento da tecnologia, isso não é mais uma realidade, né? Existem aí muitas plataformas que dão todo o suporte. Você estava comentando antes da gente começar que você tinha um projeto desses internacionais dentro de uma plataforma russa. A sorte que, por plataformas, eles não mandam bomba, né? Conta como é que você foi parar numa plataforma russa. então, eu sempre fui muito metida a querer participar de tudo. Desde que eu era criança, eu sempre gostei de fazer a coisa diferente, eu sempre fui muito curiosa. E essa plataforma russa, eu descobri em um dia em que eu estava procurando novas metodologias para aprender inglês, porque eu fuço muito na internet, eu procuro muito, eu faço contato com as pessoas, e eu estava procurando formas diferentes de aprender. E aí eu vi uma propaganda que essa plataforma estava precisando de um professor e que se tivesse interesse ela só se inscrever. E eu fui, que bobeira, assim, me inscrevi. E aí eu mandei todas a minha documentação, o meu currículo, e aí eu fui selecionada. Aí eu participei de entrevista de speaking, participei de várias entrevistas, de várias etapas, e eu fui passando, fui passando, fui passando. E aí, quando eu comecei a trabalhar, como o meu nível de inglês é um nível de inglês de nativo, eles começaram a me dar alunos que precisam de speaking, que precisam trabalhar só o speaking, que já que já te fizeram inglês e aí entram na plataforma só para speaking. E aí eu comecei a trabalhar com esses alunos. E aí lá eu conheci pessoas de vários lugares. Conheci alunos na Itália, na Espanha, na Alemanha, vários países diferentes. E aí depois de um tempo, eu comecei em novembro do ano passado. E o legal é que, como são alunos de outros países, então eu consegui conciliar o meu trabalho, onde eu trabalho agora,
com a plataforma. Aí eu Os começava horários, a... deu certo. Deu certo, aham. Porque lá para eles é um horário diferenciado. Então, eu dava aula às 5 horas da manhã. Eu levantava às 5 horas, 4:30 da manhã, para conseguir dar aula para eles. E aí eu trabalhava com eles, de manhã eu ficava com minha filha e à tarde vinha para o trabalho e trabalhava até às 10 da noite. E aí eu conheci várias pessoas e aprendi várias técnicas diferentes lá. Hoje em dia a plataforma fechou, mas esses alunos que eram meus alunos na plataforma, como a gente se entrosou muito, e isso é um ponto muito importante entre professor e aluno, eu consigo trabalhar com essa técnica hoje de fazer amizade com o meu aluno, porque eu acho que é de extrema importância que quando o professor escuta o aluno, o professor quer saber o que está acontecendo na vida do aluno, é uma forma do aluno confiar no professor. E hoje em dia eu trabalho muito essa técnica com os meus alunos. Às vezes, quando eu olho para eles e eu percebo que eles estão cansados, que eu estou vendo assim, bah, hoje não vai render nada se eu trabalhar com o livro, eu paro tudo, eu fecho o livro, e aí a gente começa com atividade de conversação, e eles me contam como foi a semana, como foi o final de semana, como são os projetos para o futuro. Então, dos meus alunos, eu sei tudo sobre a vida deles, e eles sabem da minha. E aí essa amizade, esse entrosamento que a gente cria, ele é maravilhoso, porque isso eles criam uma amizade entre eles. Então nos meus grupos, os meus alunos não têm medo de conversar entre eles, porque eles sabem um da vida do outro, então eles têm uma amizade. E eu percebi que essa amizade que eles têm aqui, eles não têm medo de falar inglês, então eles não têm medo de errar, eles não têm medo de fazer uma pronúncia errada, porque eles sabem que o outro não vai rir da cara dele, eles vão ajudar um ao outro. E eu percebi que essa forma de trabalhar empodera o aluno. E aí eles têm que fazer apresentação, eles têm que fazer vídeos em inglês, eles fazem áudio em inglês, e isso é uma forma de empoderamento. E eu percebi assim que os meus alunos, eles me contam que eles estão melhores hoje quando eles têm que apresentar na escola, quando eles têm que apresentar na faculdade, ou mesmo no trabalho, quando eles têm que se comunicar com os colegas, mesmo em português, pelo fato das atividades que nós fazemos em inglês para exercitar o inglês, eles estão melhores no trabalho também. Então, esse empoderamento do aluno, isso ajuda muito, porque às vezes o professor pensa assim, se eu não trabalhar com o aluno, se eu não trabalhar com o livro, o aluno vai achar que eu estou matando aula, e isso não é verdade. O professor precisa tirar essa ideia da cabeça que a aula se faz com o livro. O livro, ele é importante porque ele traz os conteúdos e tal, mas você não pode ficar só no livro. Você precisa trazer para a vida. Então, o que que eu faço? O que que eu gosto muito de fazer? Por exemplo, no meu livro tem lá sobre... como eu trabalho em inglês, o nosso material ele é um material muito bom, porque ele traz coisas recentes e reais. Então, eu tenho lá, por exemplo, um dos meus projetos. Eu tenho lá sobre lugares famosos no mundo. Aí eu tenho na lição, por exemplo, Egito, Índia, México. Aí o que que eu faço? Em vez de só ler o que eu tenho no livro, eu convido um professor da Índia, um do Egito e um do México para trazer e falar para os meus alunos em inglês sobre aquilo que eles estavam vendo no livro. Então, eu consigo fazer essa conexão entre o que o aluno vê no livro e a vida real. Então, ele está praticando inglês na vida real e ele percebe que ele está conseguindo entender. E isso é maravilhoso, porque o porquê que o nosso aluno tem medo? Ele acha que não vai conseguir se comunicar. E quando eu trago ele para uma reunião internacional com pessoas de outros países que não falam em português, e ele fala e a pessoa entende, e a pessoa fala e ele entende, isso é libertador, porque ele não tem mais medo. Então, a gente tem medo que vai rir um da cara do outro, mas brasileiro é que ri um da cara do outro. E eu sempre digo para os meus alunos, você não está aprendendo inglês para falar com o teu colega aqui. Você está aprendendo inglês para se comunicar com o mundo. E aí, quando ele percebe que ele consegue se comunicar com pessoas de fora e que as pessoas não riem do inglês dele, isso é maravilhoso. E aí o aluno se sente capaz de fazer qualquer coisa. E uma vez que você consegue empoderar o teu aluno, ele aprende, o aprendizado é um bônus, né? Então, Incrível essa tua técnica de trazer vivências e experiências. Eu acho que o ser humano hoje, ele está realmente vivenciando a ideia da experiência no seu processo, né? E o desafio de já automaticamente estar em contato com outras culturas, com outros aprendizados, é realmente enriquecedor. E eu acho que quebra um pouco aquele modelo tradicional
do desenvolvimento, né? Te digo que de tantos cursinhos de inglês que eu fiz, esse modelo que você aplica, eu realmente não fiz até hoje. Acho que vale a pena conversar contigo. E não só eu, conta para mim, Vilma, como é que outras pessoas que assistirem ao nosso programa podem entrar em contato com você para conhecer esse modelo de aula, para saber como é que pode fazer, e entender de investimentos, de tudo, porque a gente sabe, em um dado momento da vida nossa, hoje, amanhã ou no futuro, vamos precisar saber falar inglês. Ponto. Eu posso adiar isso quanto for, mas eu não vou fugir dessa realidade, e cada vez mais, porque não tem um manual que chegue para as nossas mãos que não seja em inglês. Tudo vem da Shein, né? Então não tem. É tudo realmente assim, estrangeiro e internacional. Conta para a gente como é que a gente pode fazer para ter esse contato, como é que te encontra nas redes sociais, qual é o teu telefone, para que, se alguém se interessar, possa entrar em contato com você. Bom, eu tenho Facebook. Aqui no Brasil, eu sei que o Facebook os meus alunos me dizem, ui, isso daí está ultrapassado. Mas é no Facebook que eu encontro as minhas parcerias, porque aqui no Brasil ele pode estar ultrapassado, mas lá fora, nos outros países, ele está muito em alta. Então, os contatos, eles são feitos pelo Facebook. Então, o meu Facebook é Vilma Barbosa, Teacher Vilma, e eu tenho o Instagram também, Teacher Vilma. E como que você consegue trazendo um pouquinho de como a pessoa consegue aprender o inglês para quem tem o nível básico. Então, assim, não é difícil aprender inglês, é super fácil. As pessoas me dizem, você está falando isso porque você estuda inglês desde que você tinha 13 anos de idade. Mas, assim, eu tenho visto um grande progresso nos meus alunos muito rápido, mas precisa estudar, precisa se dedicar. Então, se você acreditar que você consegue aprender, você vai aprender muito rápido, você só precisa acreditar que você consegue. Porque a partir do momento que você fala que você não consegue, o teu cérebro acredita e ele processa isso e isso vira uma verdade. Barreira. Então, o segredo é você acreditar que você consegue. E uma coisa legal também, que é possível hoje, as pessoas pensam assim, onde que eu vou usar inglês aqui nessa cidadezinha caçadora? Onde que eu vou usar o inglês se eu não falo inglês no trabalho, se eu não uso inglês com minha família? Mas se você souber o inglês, você se comunica com pessoas de qualquer parte do planeta, porque o mundo todo fala inglês. Então, você pode fazer amigos em outros países, você pode aprender coisas novas em inglês. Eu leio vários artigos sobre comunicação, sobre public speaking, que é oratória em português. Então, oratória é muito importante para você saber se comunicar numa outra língua, porque falar em inglês, você precisa usar o teu rosto, as tuas mãos, é como se comunicar em português, não é um robozinho se comunicando. Então, você precisa de tudo isso. E aí, eu faço muitos cursos e treinamentos de oratória, de empoderamento, então, várias coisas que agregam no ensino das aulas. Nós usamos vários aplicativos também, e todos os aplicativos que eu vou aprendendo, eu vou trazendo e ensinando para os meus alunos. Aplicativos para comunicação, aplicativos para música, o mundo todo está aí para ser usado. E o mais legal é que eu percebo, assim, no internacional, nos professores de outros países, essa vontade de troca. Então, com o início da pandemia, eu me peguei, assim, apavorada. Como que eu vou ensinar os meus alunos em casa agora? E aí eu comecei a procurar na internet e eu acabei descobrindo professores de outros países que também estavam com a mesma preocupação. E ali eu comecei a fazer um networking. E hoje eu tenho grupos de WhatsApp com professores de mais de 150 países diferentes. Uau. E esses professores, eles participam de plataformas lá fora, plataformas que fazem treinamentos para professores. E como eu sou muito ativa, muito metida, eu comecei a participar dessas plataformas para aprender com outros professores. E aí, sempre que alguém dizia, alguém quer falar alguma coisa, eu levantava a minha mão e eles perguntavam, como que você faz lá na tua escola? E aí, quando eu começava a contar a forma que eu faço aqui, aí eu comecei a ser...
eu comecei a receber convites para participar de palestras e webinars para falar para outros professores de outros países as técnicas que eu uso aqui. E isso é muito legal, porque as portas se abrem lá fora. Então, sábado agora eu tenho um treinamento com o título Como Empoderar os Seus Alunos. É a terceira, quarta vez que eu participo de um treinamento assim, dessa vez é um treinamento de 40 minutos, onde eu mostrarei as atividades que eu faço, as técnicas que eu trabalho aqui no Brasil, e é uma coisa muito legal, assim, lá fora todo mundo está interessado em aprender coisas diferentes, em como trabalhar de formas diferentes. E às vezes eu fico um pouquinho triste, porque eu percebo, assim, que aqui no Brasil, infelizmente, parece que isso não acontece, sabe? Parece que as pessoas não estão interessadas, os professores, assim, alguns, de fazer a forma diferente. Parece que só trabalhar com um livro e aquele pouquinho de sala de aula é o suficiente. Trabalhei com o livro, fechou a porta e fui embora, pronto, fiz o meu papel. E não é isso. Nós precisamos empoderar os alunos para aprender esse idioma chamado inglês, que nos conecta com o mundo todo. Porque o mundo lá fora é tão lindo e é tão bom quando você vê o aluno se comunicando, quando você vê ele empoderado, falando inglês, que até pouco tempo ele achava uma coisa dificílima, e quando ele percebe que não é difícil, que é só isso, é só isso. Então o aluno percebe que abre portas, porque o inglês abriu portas para mim. Eu sempre conto para os meus alunos a minha história de vida, que quando eu tinha 13 anos, eu morava numa chácara, e o dono da chácara era dono de escola de inglês. E aí, como eu vivia ajudando na plantação de tomate e ajudando com os cabritos, eu sempre fui muito ativa. E aí um dia ele chegou para mim e perguntou: Vilma, você quer estudar inglês? Você gostaria de fazer curso de inglês na minha escola? Eu disse: é um sonho para mim, mas o meu pai não tem dinheiro, ele realmente não tinha. E aí o professor disse assim para mim: mas como você está sempre ativa, como você está sempre ajudando e feliz, se você quiser eu te dou o curso de presente. E aí ele me deu o curso de inglês, a bolsa de estudo na escola dele. Foi assim que eu comecei a estudar inglês, com bolsa na escola dele. E aí eu estudei muito, 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 porque eu sabia que era daquele jeito, estudando e sendo a melhor aluna, era a única forma que eu tinha para pagar ele. E eu também sabia que aquilo poderia ser a minha única chance de ser alguém na vida, poderia ser a minha única chance de ser diferente, de sair lá da roça, de fazer a diferença. E aí eu comecei a estudar. Se teve uma coisa que eu estudei na minha vida, foi o inglês. Eu estudei muito. E aí hoje eu vejo que é fácil, mas eu percebo assim que tem que ter essa dedicação, tem que ter essa vontade. Então, o que eu gosto hoje, o que eu sou apaixonada, é de fazer, mostrar para as pessoas que o inglês mudou a minha vida e que pode mudar a vida das pessoas também, que pode dar essa chance de, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar, hoje com a tecnologia você pode aprender online, você pode aprender sozinho. Se você souber as técnicas certas, você aprende sozinho, você não precisa do professor. E é isso que eu ensino para os meus alunos, serem independentes, para que eles não dependam de mim, para que eles caminhem com as próprias pernas e que eles sejam alguém na vida, assim como eu tive a chance. E aí, aos poucos, a vida vai dando oportunidades, a gente precisa agarrar as oportunidades, mas isso tudo graças ao inglês. Então, por isso que eu sou tão apaixonada por essa língua, e eu acredito que as pessoas podem se apaixonar também, é só querer, é só você acreditar que você consegue. Se mudou a minha vida, pode fazer milagres na vida de qualquer um, né? Então... Vilma, como eu disse no início, realmente você é luz para quem tem esse medo, porque a tua motivação, tudo isso que você transborda. E eu gosto muito quando a gente chega nesses momentos de histórias em que a gente se coloca numa condição muito, muito próxima à realidade de quase todos os que assistem à nossa TV. Tipo, você não nasceu em berço de ouro, você não teve que batalhar, correr atrás, fazer a coisa acontecer. Vilma, nosso tempo está acabando, então eu vou pedir que você utilize esses últimos minutinhos para deixar sua mensagem, trazer as informações, e se colocamos à disposição aqui, querida. Pode encerrar o programa, se quiser usar inglês para isso, fique à vontade. Wow, that would be a pleasure. Well, first of all, I'd like to remember you that you are able to do anything if you
really believe in yourself, if you really want, you can do anything. The first and most important thing, believe in yourself. You are able to do miracles. Believe that you are able to. Perla, dear, thank you so much for this moment. It was it was really, really precious for me. Thank you. Perla, muito, muito, muito obrigada. Estou me sentindo assim muito honrada. Estou emocionada dessa oportunidade que você me deu. E se alguém tiver vontade de aprender, se eu puder ajudar, eu posso, não sei se... Bom, estou aí nas redes sociais, Teacher Vilma, no Instagram, Vilma Barbosa no Facebook, se alguém tiver interessado em algumas dicas, estou pronta. E a coisa mais importante é acredite em você, acredite que você consegue. Se você tiver isso em mente, eu aprendi isso com meu pai desde sempre, desde a vida inteira. Acredite em você e estude, que você consegue chegar lá. E se você acreditar nisso, você consegue. Obrigada, querida. Um beijo. Obrigada a você.